existia uma rotina nesses templos. A rotina é que o devoto traria um voto. O que era um voto? Era alguma coisa que ele oferecia no templo. Geralmente, os votos, eles eram trazidos na forma de representações das suas doenças. Então, as pessoas que tinham mais ilustração traziam tábuas escritas com as coisas que eles estavam sentindo. Chamavam-se tábuas votivas. As pessoas que tinham menos instrução, elas traziam esculturas. Por exemplo, era a perna que estava doente, elas faziam uma escultura de perna, dependendo da classe social da pessoa, era de um material mais nobre, ou de argila, ou de barro, não importa, gesso. A pessoa levava uma cabeça, ou uma perna, ou um braço, ou então uma tábua escrita as coisas. E ela recebia orientação do oráculo sobre como que deveria ser feita a cura. Nisto, ela ia para casa, cumpria com a sua recomendação e depois de um tempo ela voltava. E quando ela voltava, ela trazia outro voto. No caso, quem trazia por escrito trazia outra tábua com as instruções, com o que ele tinha, com a instrução do oráculo e com o que aconteceu depois. Então era tipo a doença, a prescrição, o tratamento e a evolução. O que o Hipócrates fez? Ele percorreu todas as Asclepeias, todos os templos dedicados a Asclépio, anotou todas as tábuas votivas com essa evolução e conseguiu compreender o que dava certo e o que não dava certo. Então, a partir desse momento, a gente tem na história da nossa medicina um momento, não é um momento pontual, mas assim, Hipócrates é um momento no qual a medicina passa a ser uma medicina científica. Ele começa a estudar os fenômenos e não mais a medicina mágica dos mitos, né, dos oráculos. Então, ele escreveu muitos tratados, o Hipócrates. Há quem diga que não foi ele que escreveu todos os tratados, né? Os discípulos dele e tudo mais. Mas o fato é que é atribuído a ele ou ao conhecimento que ele começa a colocar no mundo a história sistematizada da doença, do paciente, da medicina, da evolução. Tá? E o que ele descobre? Ele descobre exatamente aquilo que a gente começou a falar. Existem duas leis importantes para a gente curar as doenças. Uma lei é a lei dos semelhantes. A lei dos semelhantes diz: semelhante cura semelhante. Então, aquilo que provoca a estrangúria é capaz de curar a estrangúria. Estrangúria é um sintoma que quem tem infecção de urina já deve ter vivenciado. Imagina estrangular a urina, vocês vão ter uma ideia do que é esse sintoma. A pessoa quer fazer xixi, mas está com a bexiga muito apertada e só sai gotinha e dói. Então, aquilo que provoca a estrangúria, cura a estrangúria. Isso são palavras do Hipócrates, né? Aquilo que provoca dor de cabeça, cura dor de cabeça. Aquilo que provoca febre a um homem saudável é capaz de curar a febre de um homem doente. Então, é a primeira vez que a gente tem a sistematização do tratamento. Mas ele também diz, existe também outra lei de cura, a lei de cura dos contrários. O contrário é capaz de curar o contrário. Quando que essa lei é válida? Quando que a gente aplica uma lei e quando que a gente aplica outra lei? Quando a gente tem uma doença mecânica, a gente aplica a lei dos contrários. Por exemplo, eu cortei o braço. Então, a melhor maneira é eu costurar o corte. Né? Ou quebrou um osso, é colocar o osso no lugar e restaurar. Ou então a pessoa sofreu um envenenamento. A gente causa um vômito para tirar aquele veneno. Ou então utiliza um antídoto. Então, nas causas mecânicas, a gente utiliza a lei dos contrários.
E nas outras doenças, nas doenças dinâmicas, ou seja, naquelas que vão acontecendo, sejam doenças agudas, sejam doenças crônicas, por exemplo, a pessoa começou com uma inflamação qualquer, a gente utiliza a lei dos semelhantes. Então essa é a sistematização do Hipócrates. Entendem? Então tem um contexto cultural e filosófico aonde surge o Hipócrates, e ele não é à toa que ele é considerado o pai da medicina contemporânea, da medicina moderna ocidental. Ele fez um estudo enorme de sistematização do que funcionava e do que não funcionava. E é curioso que este estudo tão bem feito tenha sido esquecido ao longo do tempo. Porque veja, se o que eu estou dizendo é claro para vocês, por que hoje em dia o que a gente usa é a lei dos contrários como predominante na medicina? Para falar disso, eu vou falar de uma outra personagem que apareceu na história da medicina, que se chama Galeno. Vocês já ouviram falar desse sujeito, Galeno? Galeno, ele foi um médico romano. Ele viveu mais ou menos em 200 depois de Cristo. Então veja, se Hipócrates viveu em 400 mais ou menos antes de Cristo, nós temos uma distância de 600 anos entre Hipócrates e Galeno. Para a gente entender um pouco isso, imagine hoje a gente pensar em alguma coisa de 600 anos atrás. O Brasil foi descoberto em 1500, então vamos pensar alguma coisa que aconteceu em 1400. Percebe? Então há uma distância de tempo bastante grande entre essas duas pessoas. Embora quando a gente olha na história, no livro de história, a gente põe um do lado do outro, né? Galeno era um sujeito extremamente inteligente. Ele traduziu todas as obras do Hipócrates e fez comentários sobre todas as obras do Hipócrates. Ele traduziu do grego para o latim. E, no entanto, ele desenvolveu uma arte dele, um jeito dele, uma técnica dele, de tal maneira que existem livros de história que falam que Galeno foi o maior forjador de hipóteses que já existiu. Forjador no sentido de invenção mesmo, né? Ele pegava uma ideia, imaginava como deveria ser e fazia uma teoria. Só que como ele era muito inteligente e um dos melhores oradores que a gente já teve na história, ele convencia todo mundo que a ideia dele era correta, né? Galeno, ele era um cirurgião excelente. E rapidamente ele se tornou um médico muito importante numa área econômica da Roma antiga, que era a luta dos gladiadores. Ele consertava os gladiadores, vamos falar assim, né? Então o que acontecia? Por que era muito importante? Porque se movimentava muito dinheiro com as lutas dos gladiadores, né? Então, ter um gladiador forte e que vencesse as batalhas era algo muito importante para o dono desse gladiador, que enriquecia de uma forma muito rápida e muito grande. Galeno, o que ele via quando ele ia tratar de gladiadores? Ele via vítimas de trauma, certo? O sujeito levava o que na arena? Quando ele conseguia sair com vida, ele saía com ferimentos de espada, de machado, de esmagamento e tal. Então chegava um gladiador para ele cuidar, estava com o braço sem conseguir se movimentar, depois de ter levado uma espadada nessa região aqui. Aí Galeno ia olhar e falou assim: é porque cortou aqui o nervo do braço, então vamos costurar. E muitas vezes isso ele resolvia bastante bem. Ele também via ao vivo corpos abertos. Então imagina, a pessoa morreu na arena através de um machucado, de um ferimento que abriu o peito. Ele ia lá e olhava.
Ele aprendia a anatomia ao vivo ali dessa forma. E ele, no entanto, ele escreveu os primeiros livros de anatomia e ele escreveu com erros os livros de anatomia, mesmo tendo esse conhecimento. Galeno se tornou uma figura tão importante que, aos poucos, ele começou a ser requisitado para tratar outras doenças que não eram só as doenças dos gladiadores. Então, um senador romano influente, rico, importante, chamava Galeno e falava assim: você pode tratar da minha esposa, que ela está com uma hemorragia faz um mês, está sangrando e não para? E Galeno se apropriava do conhecimento mecânico e adaptava e forjava uma hipótese. Bom, se ela está sangrando, deve ter um vaso rompido, deve ter uma veia rompida. Aliás, a artéria é uma palavra que ele colocou, porque quando ele examinava os cadáveres, ele via que não tinha sangue dentro daqueles vasos, então deveria ter ar, por isso o nome artéria. Mas na verdade não é assim, né? Não tinha sangue porque o coração já tinha parado de bombear sangue para estes vasos, né? Mas Galeno, então, ele falava: olha, ok, se está sangrando, deve ter um vaso rompido. E eu não consigo encontrar qual vaso que deve ter sido rompido para sangrar. Então, ao invés de fazer uma costura nesse vaso, eu vou dar um remédio que costure. Eu vou dar um remédio que corte o sangue de vazar. Percebe? Então ele começa a utilizar a lei dos contrários cada vez mais. A pessoa que estava muito fraca, ele começa a dar um tônico para fortificar. A pessoa que estava com uma inflamação, ele começa a utilizar um anti-inflamatório. E ele começa a misturar medicamentos vários, tanto que até hoje existem por aí farmácias de manipulação que homenageiam o Galeno, né? Vocês já devem ter ouvido falar farmácia galênica de manipulação, porque ele foi o primeiro sujeito que começou a prescrever muitos medicamentos, muitos princípios numa mesma receita, numa mesma prescrição. Então, mas o mais interessante de Galeno foi uma teoria na qual ele dizia assim, a teoria chamava-se teoria da matéria peccans. Tá aí para vocês, matéria peccans. O que significa matéria peccans? Significa assim, o que é peccans? Aliás, o que é pecado? Vocês já pararam para pensar nisso? É a mesma raiz dessa palavra, sujeira. Então, matéria peccans significa uma matéria suja, uma matéria impura, que entra em contato com você e deixa você doente. Você estava bom, você era um gladiador, entrou em contato com alguma coisa que te deixou doente. Né? Então, vejam, se essa teoria, ela caiu nas graças. Vamos relembrar, Galeno viveu em torno de mais ou menos 200 depois de Cristo, no começo de uma modificação muito importante na política e no poder da Idade Média. Por volta mais ou menos dessa época, Constantino decretou a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. Então a igreja começou a crescer em poder. E quando você fala de uma teoria em que a pessoa é pura e entra alguma coisa dentro dela e que torna ela impura, isto é muito semelhante a um dos dogmas principais do catolicismo, que é a do pecado original. Deus criou o ser humano puro, até que pelo pecado, olha só, ele se torna impuro e perde o paraíso por causa disso. Por conta disto, as teorias todas de Galeno caíram nas graças da igreja, que estava naquela época na Baixa Idade Média, e elas vão ser as teorias oficiais da igreja até a época da Inquisição. Entendem? Então, na época da Inquisição, e olha só, isso vai até 1500. Então, desde a época em que Galeno escreveu os primeiros livros de anatomia errados, a gente tinha
uma frase que ficou famosa foi assim: quando alguns médicos, depois, numa época que se chamou Renascimento, lá na frente, por volta de 1500, começaram a questionar os ensinamentos de Galeno, os inquisidores abriam o livro e a frase que se tornou célebre foi: vejamos o que diz Galeno. Bom, todo mundo tinha decorado já os livros de Galeno. Vejamos o que diz Galeno significa ou você não entendeu que a gente vai acabar essa discussão falando de Galeno, ou a gente vai queimar você. Então, é mesmo, então vamos, Galeno dizia isso, tudo bem. Só que a gente estava numa época, aí já estamos, né, numa época chamada Renascimento, onde a gente tinha alguns sujeitos meio malucos, que estavam querendo voltar às origens para descobrir as coisas. Isso funcionou, por exemplo, na arte, né? Na época do Renascimento a gente tem um retorno da estética, por exemplo, dos gregos antigos, e também um retorno de leitura dos clássicos, para poder entender melhor. Por isso que essa época se chamou Renascimento. E tinham alguns malucos que começaram a questionar um pouco os estudos de anatomia de Galeno. Entre esses malucos eu posso citar Leonardo da Vinci, eu posso citar Michelangelo, dos mais famosos, eu posso citar um menos famoso que se chamou Andreas Vesalius, que foi o primeiro sujeito que primeiro fez um atlas de anatomia sensacional, que a gente antigo, mas muito bem feito. Esses caras, olha a brincadeira deles, eles iam de noite, saqueavam os cadáveres no cemitério, levavam os cadáveres para os galpões escondidos que eles tinham, dissecavam e comparavam com o livro de Galeno. E falavam assim: nossa, tá errado, vamos fazer outro. E eles fizeram outros. É notório o quanto que a gente tem de... Mas não podia, né? Então, o Leonardo da Vinci, ele fazia ao contrário, ele escrevia ao contrário, desenhava ao contrário. O Michelangelo escondia figuras de anatomia nos desenhos que ele fazia. Na Capela Sistina está cheio de desenhos anatômicos espalhados pelos mantos de Maria, pelas nuvens de Deus e tudo mais. A gente tem uma perfeição nas estruturas anatômicas, mas tudo escondido, né? E o Andreas Vesalius fez mesmo um atlas de anatomia, né? Descreveu direitinho. Esse movimento fez também recuperar o interesse pelos escritos de Hipócrates, e aí nessa época a gente tem um sujeito que começou a voltar a falar da lei dos semelhantes. Esse sujeito foi Paracelso. Paracelso viveu mais ou menos nessa época, 1500, né? E à medida em que Paracelso começava a entender melhor essa percepção, né, de que a pessoa está doente e ela pode ser curada através de princípios que têm o poder de deixar aquilo doente. E ele falava, o Paracelso, ele criou uma doutrina chamada doutrina das assinaturas. Então, se você tinha, por exemplo, boldo é bom para o fígado, por quê? Porque ele é amargo, como a bile. Então ele dizia assim: o Criador, na sua infinita bondade, deixou para nós as dicas, né, de como usar a lei dos semelhantes. Então você vai procurando a assinatura, né, de Deus nas coisas. Claro que, como Hipócrates, ele também prezava a simplicidade e prezava pouca medicação, ao contrário de Galeno. E quando a gente pega uma receita com um medicamento só, o farmacêutico ganha menos do que com a receita de 80 medicamentos. Então, diz-se que Paracelso morreu de causas naturais. Os inimigos de Paracelso, os farmacêuticos da época, disseram que ele morreu de causas naturais. Uma pedra caiu na cabeça dele, então ele morreu de causa natural. Enfim, depois disso, a lei dos semelhantes, ela vai aparecer de novo apenas com Hahnemann, em 1700. Hahnemann nasce em 1755, ou seja, nós estamos já 200 anos na frente do Renascimento. E a história do Hahnemann
vai dar continuidade para isso que a gente está falando até agora. Eu acho que talvez eu vou deixar para daqui a pouco, porque eu queria ouvir de vocês. Se vocês têm alguma pergunta até agora, o que vocês querem falar alguma coisa? Boa pergunta. Então, o que é uma doença mecânica e o que é uma doença dinâmica? Quanto que a gente usa a lei dos contrários e quanto que a gente utiliza a lei dos semelhantes? Via de regra, a gente vai utilizar... Imagina assim, se você precisar de um ortopedista, a gente está falando de uma doença mecânica. Né? Se entrar ou então, em muitos casos, um cirurgião, ele um tratamento cirúrgico é uma indicação de uma doença mecânica. Né? Se eu tenho um cálculo na bexiga e ele é grande demais, ele não consegue sair dali, o tratamento para isso vai ser um tratamento cirúrgico. Mesmo que o desenvolvimento desse cálculo tenha sido, ao longo do tempo, dinâmico. O que é dinâmico? É alguma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, quando eu tenho uma doença crônica que começou levezinha e foi aumentando ao longo do tempo, a gente tem esse desenvolvimento é uma doença dinâmica. Então, a gente pode agir nesse percurso todo com medicamentos voltados com base no lei dos semelhantes. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um corpo estranho, eu me lembro de um caso de uma criança que eu atendi que ela tinha um vazamento no ouvido, ela tinha uma secreção no ouvido que não melhorava. E ela já tinha passado por outros médicos que trocaram de medicamentos e ela não conseguia melhorar dessa secreção no ouvido. Né? Aí eu fiz uma coisa que os outros médicos não tinham feito, que foi olhar o ouvido dela. E na hora que eu olhei o ouvido dela, tinha lá dentro uma pilha pequenininha, dessas baterias de relógio, de bateria pequenininha, redondinha. Ela colocou, as crianças adoram fazer isso, né? Colocar as coisas no nariz, no ouvido. Pois é, e essa pilha estava já verdinha, vazando. Então, qual é o tratamento? Ainda que eu tenha que dar uma medicação para o processo dinâmico da inflamação, o tratamento é retirar aquela pilha dali. Ou o feijãozinho do nariz, ou a espuminha, ou outras coisas assim. Então, essas condições são condições que a gente chama de condições mecânicas. Quando a gente tem um envenenamento, nem sempre a melhor conduta é a gente fazer a lei dos contra. Por exemplo, tem substâncias cáusticas que quando a pessoa ingere, se eu provocar o vômito, eu vou fazer mais, por exemplo, mais queimaduras no esôfago da pessoa. Então isso pode ser algo que a gente vai precisar tirar ou não. Veja, é simples de entender porque a nossa natureza quase que faz isso sozinho. Quando a gente come uma comida estragada, por exemplo, a gente pode ter vômitos e pode ter diarreia. E o que é isso? É uma forma de limpar o nosso trato digestivo daquilo que a gente comeu que está estragado. E que é, de alguma maneira, um veneno para nós. Deu? Deu para entender? Patrícia, tudo bem? Foi? Ah, tá. Ok. Vamos fazer uma pausazinha? A gente volta daqui 10 minutos, 15 minutos, pode ser? E aí a gente continua.